Amém, glória a Deus. Tem alguém vivo aí, igreja? Tem alguém feliz? Quem está cansado do arraiar? Foi bom demais, né, irmãos? A gente saiu daqui, já era por volta de meia-noite, depois que já estava tudo organizado. Mas eu falei lá no grupo e repito aqui, eu estou renovado. Todo o esforço, todo o sacrifício que a gente fez, né, de trabalho, de mão de obra, que todos nós fizemos como igreja, valeu muito a pena. Porque o Senhor, Ele tem renovado as nossas forças e é tão bom a gente poder fazer parte, a gente poder servir a Ele. A gente está hoje continuando uma série de mensagens na qual nós iniciamos na semana passada. Uma mensagem que Deus colocou no coração do nosso pastor e tem sido uma realidade dentro das nossas igrejas, tantos testemunhos. A gente acredita que esse meio do ano agora, mês de julho, nós estamos entrando no segundo semestre. Quantos aqui querem experimentar o melhor de Deus nesse segundo semestre? Amém? Tudo que você plantou até aqui, irmãos, você vai colher 10, 100 vezes mais nesse segundo semestre. E a gente sabe que nós precisamos estar preparados como igreja, irmãos. Esteja preparado, porque não é fácil. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Vai precisar de muito esforço seu, vai precisar de muita movimentação sua, de muita fé, de muita disciplina. E é por isso que nós estamos a cada dia aqui. Então, a gente, nesse segundo semestre, estamos com alguns temas aí nas mensagens. Nesse mês de julho especificamente, como foi dito nos avisos, a gente está falando sobre cura e libertação às quintas-feiras. E hoje, domingo, a gente vai estar falando sobre o Evangelho Nutella. Então nós iniciamos na semana passada a primeira mensagem desse Evangelho Nutella. Ainda estou recuperando a minha voz, tá, irmãos? Que quase 2 semanas, ainda estou um pouco ruim. A garganta, a voz não está saindo direito, tomando muita água. Mas hoje eu já estou melhor do que no domingo. Domingo quase que não saiu. Mas graças a Deus eu consegui falar aqui tudo que o Senhor colocou no meu coração. E a gente falou sobre mantendo a firmeza na verdade bíblica. Então esse é o primeiro princípio para que a gente não viva um evangelho Nutella. Para que a gente não viva um evangelho que é só doce. Não, mas que a gente viva um evangelho vivo. Um evangelho que transforma. E nós falamos na semana passada sobre algumas características desse evangelho Nutella. E eu só vou passar aqui para que a gente dê continuidade na série, que a gente falou sobre adoçando a verdade. Diga, eu não vou adoçar a verdade. Diga, eu não vou comprometer a minha santidade. Diga, a cruz está acima da prosperidade. Diga, eu vou ser transformado e eu não vou esquecer a missão. Então é isso que a gente precisa aprender. Porque as características do Evangelho Nutella é um Evangelho que adoça a verdade, um Evangelho que compromete a santidade, um Evangelho que a prosperidade está acima da cruz, um Evangelho que a inclusividade não tem transformação e um Evangelho que esquece a missão. E a gente sabe que não foi para isso que Cristo nos chamou. Então, irmãos, Nutella é bom demais. Quem gosta de Nutella aqui? É bom, né? Seria bom ter dinheiro para comprar sempre que a gente vai no mercado. Eu já falei aqui, quando eu vou no mercado com meus filhos, a multidão de crianças, né? 4 crianças, eles vão direto nesse potinho lindo de Nutella. Tem alguma coisa nesse pote aí que atrai as crianças e todo mundo quer. E os adultos também, né, irmãos? Que é gostoso. A Nutella é doce, é saborosa, é bom. Mas o Evangelho, ele não é Nutella. Nós jamais estamos aqui falando mal da marca, mal da Nutella, porque é excelente. Mas o Evangelho não é Nutella. Diga, o Evangelho não é Nutella. Agora fala para alguém aí, para esse irmão acreditar na tua palavra. Diga aí para ele que o Evangelho não é Nutella. E eu quero tentar arrumar só essa base aqui. Porque esse trem tá... Pronto, vai ficar assim mesmo. Tá meio tortinho,
mas vai dar certo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. João capítulo 6, versículo de número 60, diz assim. Vou ler na versão NVI, tá, gente? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Fecha seus olhos, igreja. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque nós estamos na tua presença, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu. Abre os nossos ouvidos, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos entender a cada dia a realidade do reino dos céus. Nós venhamos entender de forma clara, concisa, tudo o que o Senhor estabeleceu para mim, para os meus irmãos, e que nós venhamos ter uma transformação clara, que nós possamos viver a tua palavra, que nós não venhamos ser enganados, que nós não venhamos cair, nem tropeçar, que nós possamos permanecer sempre firmes na tua palavra, e que o nosso cálice a cada dia venha transbordar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Queridos, nós falamos de algumas características na semana passada, e hoje a primeira característica que nós vamos falar do Evangelho Nutella é um evangelho que evita a perseguição. Diga assim comigo: um evangelho que evita a perseguição. Então o Evangelho Nutella, irmãos, é um evangelho que também evita a perseguição. Olha o que diz no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o que, igreja? Perseguidos. Mais uma vez, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o que? Perseguidos. Não tem outro caminho a não ser o caminho da perseguição, irmãos. E é tão lindo quando Jesus ensinou sobre o reino de Deus, aonde ele falou: bem-aventurados vocês serão quando forem o quê? Perseguidos. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos.
Nós somos perseguidos, irmãos. Essa é uma realidade que não vai mudar. Graças a Deus que no Brasil hoje nós não temos uma perseguição tão forte, fisicamente falando. Uma perseguição de morte, uma perseguição de tirar a vida, como em hoje aproximadamente mais de 10 países tem isso. Mais de 50 países o evangelho hoje é perseguido. Perseguido, irmãos. Hoje nós temos liberdade no país para poder falar de Jesus. E eu acredito que a nossa geração, eu acredito que o Brasil, a nossa nação, ela tem uma responsabilidade muito grande. E eu acredito que por isso hoje a nossa igreja ela tem se tornado tão relevante para as nações, porque nós podemos falar livremente do Senhor. Nós temos acesso a uma Bíblia. Você tem acesso a uma Bíblia? Você tem acesso a uma Bíblia, irmão. Seja no teu celular. O dia inteiro você pode ler a Bíblia. O dia inteiro você pode olhar um versículo. O dia inteiro você pode ter contato com essa palavra. Mas é uma palavra que vai gerar perseguição. Por quê? Cristo foi perseguido. Porque o evangelho ele gera perseguição. Seja uma perseguição moral, seja uma perseguição contra você. Mas não se preocupe, porque se você está sendo perseguido, é porque Deus está se agradando de você. O que não pode, irmãos, é não sermos perseguidos. Se não tiver algum tipo de perseguição sobre a sua vida, tem alguma coisa de errado. Se você não estiver sendo perseguido, é porque você está agradando um sistema, é porque você está agradando pessoas, é porque você está agradando o mundo na qual você fazia parte, e o Senhor te levou para uma nova realidade. Nós vivemos no mundo, igreja, mas nós não somos do mundo. Você vive no mundo, você vive dentro do mundo, mas você não é do mundo. Você pertence ao reino de Deus. Você foi chamado para um propósito maior, para algo maior. Você é algo maior. Então você precisa incomodar. Eu lembro de uma história que eu ouvi, onde fala que um homem, ele estava em cima do muro, e do seu lado direito haviam muitos anjos, e do seu lado esquerdo haviam muitos demônios lá embaixo. E ele percebeu que os demônios gritavam, os demônios ficavam calados olhando para ele. E ele olhou para os anjos, e os anjos gritavam pedindo: pula desse muro, desce para o nosso lado, vem para o lado de cá o mais rápido possível. E ele olhava para os demônios totalmente calados, apenas olhando para ele. E ele em cima do muro gerou uma dúvida no coração, que ele perguntou: tem alguma coisa de errado? Por que que os anjos estão gritando e pedindo fervorosamente para que eu pule para o lado deles, e vocês demônios não fazem questão de mim não? Não querem eu não? E os demônios olharam para ele e falaram: esse muro aí quem construiu foi a gente. Esse muro é nosso. Jesus ele trouxe um evangelho do sim e do não, irmãos. Ele não trouxe um evangelho do meio termo. Ele não trouxe um evangelho do talvez, do não sei, não. Tudo que gera dúvida, tudo que gera dúvida na nossa vida é algo que vai nos trazer condenação, é algo que nos vai trazer juízo. Deus te chamou para ter uma transformação clara, para ter uma mente clara, para entender claramente o que Ele tem a dizer, para compreender a palavra, o propósito, o chamado que Ele tem na sua vida, na sua família, o que Ele vai fazer através de você. Deus, Ele mostra de uma forma clara a realidade do reino dos céus. E Jesus, Ele mostrou claramente: olha, filhos, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ser perseguidos. Ele não falou, ele não anunciou um outro evangelho. Ele não anunciou um evangelho que evita perseguição, um evangelho que não quer confronto, um evangelho que quer agradar as pessoas, um evangelho que quer agradar o mundo, um evangelho que quer agradar o ambiente onde nós estamos. Não, irmãos, Jesus ele não trouxe esse evangelho.
Nós precisamos entender que aquilo que agrada ao mundo desagrada a Deus. A luta não é contra você, irmão. A luta é quem está com você. Nunca será sobre você, nunca será sobre mim. Então não fique preocupado quanto às perseguições, sabe por quê? Porque Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, domínios no mundo espiritual. Ou seja, o problema não é contra a gente, não é contra você, mas é contra aquele que está em você. E quem está perseguindo você não está perseguindo você. Quem está entendendo aqui? Quem te persegue não te persegue, persegue aquele que te chamou, persegue aquele que te enviou. Eu lembro de uma história de um homem chamado Paulo, onde ele estava no caminho de Damasco, e Jesus se anunciou a ele, e quando Jesus fala com ele claramente, diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele nunca havia tido um encontro com o Senhor, ele nunca viu Jesus, mas ele perseguia Jesus, sabe por quê? Porque ele perseguia a igreja do Senhor. Irmãos, não se preocupe, aquele que te persegue, está perseguindo aquele que te chamou, está perseguindo aquele que morreu na cruz por você, aquele que já pagou o preço, aquele que já venceu por você. Então não temas, porque a vitória já foi garantida por ele. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a perseguição, nada. Porque por Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, quando vier uma perseguição, louve a Deus, fala: obrigado, Senhor, é porque eu estou andando no caminho certo. E a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra aqueles que atuam nas pessoas. A nossa luta é espiritual, irmãos. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é por ações do inimigo, é por ações malignas, comportamentos espirituais, e que pessoas que não conhecem a Cristo são acometidas. E nós precisamos vencer no mundo espiritual, irmãos. E nós só venceremos no mundo espiritual se nós confrontarmos. Se você não confrontar aquilo que está errado, nunca haverá mudança. Se você não falar aquilo que está errado, nunca haverá transformação. Cristo não nos chamou para evitar a perseguição, para fugir dela, não. Jesus te chamou para estar nela. Jesus te chamou para estar dentro dela. Então o termômetro de Deus, um dos termômetros de Deus é a perseguição. Então, de fato, como nós lemos em Timóteo, se nós desejamos viver, ou seja, você precisa desejar. Quantos desejam viver essa vida em Cristo Jesus, irmãos? Quantos desejam perseverar até o fim? Olha o que Jesus fala: você precisa perseverar até o fim. O que é perseverar, irmão? É algo que vai ser difícil, constante, dia após dia, lutando. É perseverar até o fim. Ou seja, porque tem muita gente que começa, mas cede, não termina, para no meio, para no começo. Mas Jesus, ele tem prazer naqueles que perseveram até o fim, porque são esses que alcançarão a salvação. O evangelho Nutella não pode fazer isso. O evangelho Nutella agrade a todos, agrade o mundo, agrade tudo. Você não vai ser perseguido, você pode viver sua vida tranquilamente e está tudo certo. Não, irmãos. Se nós desejamos viver essa vida, Jesus Cristo nos deu uma certeza que nós seremos perseguidos. E quando a perseguição vier, a tristeza ela não pode vir na tua porta. Quando a perseguição vier, vai ser o momento onde você vai precisar mais engrandecer o nome dele, aonde você vai mais se alegrar com ele. Quando você for perseguido, irmãos, é momento de você gritar, é momento de você se alegrar,
Paulo e Silas, quando foram presos, estavam lá encarcerados. A Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor, depois de apanharem, chicoteados, açoitados, caluniados no fundo de uma prisão, talvez esperando uma sentença de morte. Eles louvaram ao Senhor, e o louvor deles fez com que os grilhões fossem quebrados daquela cadeia, e uma família foi salva, irmãos. Eu profetizo que pessoas serão salvas através de tudo aquilo que você sofrer, através de tudo aquilo que você sofrer de perseguição. Pessoas serão alcançadas através do seu testemunho, pessoas serão alcançadas através da sua vida. Vão olhar para você e falar: o que é isso que essa pessoa tem? Que ela é perseguida, mas ela sempre está feliz, sempre está de cabeça erguida. Ei, Deus vai te usar para ganhar vidas, para alcançar famílias que estão aprisionadas, que estão sem esperança, através do seu testemunho. E isso é um testemunho de fé, irmãos. Segunda característica do Evangelho Nutella: substituindo a adoração verdadeira. Não troque por nada a verdadeira adoração, irmãos. Olha o que diz em João capítulo 4, versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Evangelho Nutella, irmãos, ele substitui a adoração genuína por entretenimento, performances dos homens, que agradam os sentidos, que agradam as emoções, mas não transformam, mas não alimentam o espírito. Um evangelho do entretenimento, o evangelho do que as pessoas acham, do que as pessoas querem, um evangelho do modismo. E nós não podemos experimentar um evangelho assim. Não é porque a igreja cresce, não é porque a igreja cresce em números, que ela está certa. A igreja, ela não precisa de inchaço. A igreja, ela precisa de crescimento genuíno. A Bíblia diz, irmãos, que muitos seriam chamados, mas poucos seriam escolhidos. Deus não fala de muitos, tá? Deus fala de poucos. Se você ler todas as histórias da Bíblia, você vai ver que o compromisso de Deus sempre foi com poucos. Lá em Gideão, 32 mil foram chamados para a guerra, 300 foram os escolhidos para vencer a guerra. Deus formou uma nação inumerosa a partir de uma vida, Abraão, uma pessoa. O povo saiu do Egito, mais de 400 mil homens, fora mulheres e crianças, mais de 1 milhão de pessoas. Só quem entrou na terra da geração que saiu do Egito foi Caleb e Josué, 2, e seus familiares. Vocês estão entendendo que o nosso Deus não é um Deus de muito, Deus é um Deus de pouco. Não é a quantidade, sim a qualidade. Irmãos, nós precisamos. Deus, ele não está à procura de entretenimento. Deus não está à procura de nomes gospel, de nomes de homens, não. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele olha para o coração, irmãos. Deus, ele olha, e você não pode, eu não posso substituir isso na minha vida de forma alguma, porque ele está procurando adoradores. Ele não está procurando, irmãos, o melhor louvor, a melhor banda de música, ou o mais eloquente, ou o que ensina melhor, ou o que serve melhor, ou o que faz. Não, irmãos, Deus não está à procura de nada disso. Eu não preciso de nada para adorar Jesus. Preciso de nada para adorar Jesus. Para adorar Jesus, irmãos, é só eu e Deus. Não precisa de instrumento, não precisa de ministério de louvor, não precisa de outras pessoas à minha volta, não. Para eu adorar a Deus, só compete a mim fazer, a você também.
Para você adorar a Deus, você não precisa de nada do que está ao seu redor. Você não precisa de um instrumento para que você possa pregar. O Vitor está aqui, glória a Deus. Glória a Deus que quando tem um instrumento é melhor ainda. Mas se não tem, prega do mesmo jeito. Se está faltando algo, irmãos, nesse mundo, fazemos do mesmo jeito. Porque nós não estamos condicionados a coisas materiais, e sim a coisas espirituais. Isso aqui, meu irmão, é material. O instrumento é material. O som que sai daqui é físico, mas o que Deus recebe é adoração, é espírito. Até que nenhuma palavra saia da sua boca, se Deus encontrar adoração em você, Ele recebe. É a adoração que chega a Ele, irmãos. É o verdadeiro louvor, e o verdadeiro louvor ele sai de dentro do coração. É quando você fala: Senhor, eu te amo, Senhor, me perdoa, Pai, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Ele vai olhando, ele se conecta, gente, ao coração. Verdadeiros adoradores que estão conectados com Ele, que não são dependentes de nada para adorar o Senhor. Tem gente que só vai para a igreja se tiver um nome. Tem gente que só vai para um culto se vier alguém de fora. Tem gente que só vai numa conferência se vier lá do Exterior 1, ou se vier um cantor famoso, ou se tantas coisas. Pessoas que estão totalmente interligadas no entretenimento, irmãos, esperando o movimento das águas. Estão igual aquele povo lá na beira do tanque de Betesda. Vai mover a água ali em Brasília, vamos lá. Ei, o Deus que faz lá é o Deus que faz aqui. O Deus que faz aqui é o Deus que faz lá no teu lugar secreto, dentro do teu quarto. Você não precisa correr atrás de pregador, de pastor, de cantor, de nada disso, irmãos. Você adora um Deus vivo. Você adora um Senhor que te contempla dos céus, que está com você o tempo todo. E Ele quer que você adore em espírito e em verdade. Porque a palavra que Ele disse, essa samaritana, foi: vai chegar um tempo, e já chegou. O lugar certo não é Jerusalém, o lugar certo não é Samaria, o lugar certo é no Espírito, é na minha presença. E já chegou, todos vocês têm acesso a isso. O véu foi rasgado, irmãos. Você não precisa de alguém para orar por você, você pode fazer isso. É bom também a gente receber oração de alguém. Pastor aqui ora por vocês, nós oramos por vocês. Mas você também pode orar, e Deus vai ouvir da mesma forma que Ele vai me ouvir. Você não depende de pessoas para adorar a Deus, porque no dia que você começar a depender de pessoas para adorar a Deus, quando essa pessoa falhar, você também vai falhar. Quando essa pessoa cair, você também vai cair. Ei, o homem é falho. Aqueles que andaram com Jesus, um traiu, um fugiu. Cada um foi para um lado, o outro negou. Mas Deus, Ele nunca irá nos abandonar. Diga assim: eu não vou substituir adoração por entretenimento. Como é bom, irmãos, a gente ter um lugar confortável. Como eu celebro a Jesus por essa igreja, porque hoje nós temos 4 anos aqui nesse prédio, 4 anos. E a gente tem vivido uma realidade linda. A gente vê a igreja linda. A gente vê as coisas acontecendo, as coisas fluindo. Ontem nós fizemos um arraiá aqui, algo assim tão rápido, eu digo em termos de organização entre a nossa liderança. Recebemos umas 300 pessoas aí fora, irmão. Gente do Valparaíso todinho vindo aqui, lotado. E é bonito ver a estrutura, tudo lindo, gente, mas tudo tão simples, mas tudo lindo, tudo acontecendo, as coisas tudo acontecendo tão lindo. Mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não são sobre as coisas, e sim sobre as pessoas. Você tem mais valor para Deus por aquilo do que você faz para Ele. Se aquilo que você está fazendo não está certo, é melhor voltar atrás. É melhor ser o que Deus quer que você seja do que você fazer algo para Ele e não ser o que Ele quer que você seja. Nós precisamos viver o evangelho do ser e não o evangelho somente do fazer, irmãos.
Não é pelo que eu faço, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer absolutamente nada. Você não pode fazer absolutamente nada por ninguém. Mas o Senhor, Ele pode fazer. Através da sua vida, Deus tem uma família. Eu vou além. Através da sua vida, Deus tem um bairro. Através da sua vida, Deus tem uma cidade. Através da sua vida, Deus tem um país, uma nação. Através da sua vida, Deus tem nações até os confins da terra. Ei, Deus faz assim. Quando nós somos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, entendemos o que o Senhor quer para nós, sem religião. Ei, não precisa de nada de religião, irmãos, para você acessar Deus. Jesus é a religião. Jesus é o caminho, é a ponte que nos conecta ao Pai. E foi por esse encontro que ele teve com essa samaritana, que essa mulher pecadora, depois de encontrar com ele, uma cidade inteira foi alcançada. Uma cidade inteira foi alcançada por Jesus, pela vida dela. Não substitua a adoração. Outra realidade que esse Evangelho Nutella nos traz é a falta de disciplina espiritual. Diga comigo, falta de disciplina espiritual. Irmãos, a disciplina é algo tão importante na nossa vida. Uma das coisas que eu aprendi quando eu entrei no militarismo é que nós precisamos ter disciplina. A disciplina, ela rege a corporação. E a disciplina, ela também rege a nossa vida. Se você entender o reino de Deus, você vai ver que o reino de Deus, o reino espiritual, o mundo espiritual é totalmente organizado. É organizado, irmãos. Tem disciplina. Deus não está na bagunça. Deus está na disciplina. Jesus, quando foi alimentar aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, ele pediu para que elas se sentassem em grupos organizados. E após todos estarem sentados organizados, o pão foi multiplicado e todos puderam comer daquele pão. E o que aconteceu? Sobrou. Aonde há organização, aonde há disciplina, há fartura. A abundância, irmãos, a sobra, a transbordar de Deus. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida tem que fluir através da sua vida. O Evangelho Nutella só se preocupa com si, com o que eu tenho, com o que a pastora Patrícia falou aqui no texto de Provérbios. É o me dá, é eu e Deus e mais ninguém. É desse jeito. Não, irmãos, o Evangelho não é isso. O Evangelho, a gente precisa fluir, a gente precisa transbordar. E para isso a gente precisa ter disciplina. E a disciplina que Deus pede para você é muito mais do que uma disciplina física. Porque nós sabemos que todos os nossos comportamentos, tudo aquilo que nós vivemos na terra, tem que ser ligado no céu, irmãos. O que você precisa mais na sua vida hoje, o que nós precisamos mais na nossa vida hoje, é de disciplina espiritual. E essa disciplina que o inimigo tira da gente. Essa disciplina que as pessoas não conseguem acessar e não conseguem romper nessa área. Porque disciplina é algo diário. É algo contínuo. Olha o que diz no texto de 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Exercite-se na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Vamos de novo, irmãos. Exercite-se na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse texto, irmãos. Disciplina espiritual. A disciplina física é importante? É, mas não é a mais importante. Porque tudo que nós temos é passageiro. Esse corpo lindo que você está nele, você tem um corpo, você tem uma alma.
mas você é espírito. O que Deus criou para ser eterno não foi nem o corpo nem a alma. O que Deus criou para ser eterno é o nosso espírito. E quando a nossa vida aqui passageira se findar, o que vai permanecer é o espírito. E como está o espírito, irmãos? Será que esse espírito está disciplinado? Será que esse espírito está alimentado? Será que esse espírito está bem exercitado? Será que esse espírito está cumprindo o seu propósito? O evangelho Nutella, irmãos, ele negligencia a importância da disciplina espiritual. Ele negligencia a oração. Ele negligencia a leitura da Bíblia. Ele negligencia o jejum. Quantos aqui se exercitam, irmãos? Faz uma academia, corre. Todo mundo, né? Faz alguma atividade física. Fazer atividade física, irmãos, é para que o nosso corpo, ele tenha bem-estar. Se você faz uma atividade física, você com certeza vai viver mais. Com certeza seu coração vai durar mais tempo. Com certeza você vai evitar uma série de problemas no seu organismo. Porque o exercício, ele é para gerar o quê? Saúde. É para gerar bem-estar. Só que o exercício, se ele não for contínuo, para nada adianta. Eu não posso me exercitar só depois que eu me alimentar mal. Eu não posso me exercitar só depois que eu comer algo que vai gerar um mau resultado em mim. Porque se você fizer isso, irmãos, você pode até passar mal. Porque o exercício físico, ele precisa ser crescente. Você começa de uma forma e a cada dia você vai evoluindo, você vai evoluindo, você vai evoluindo. Quem faz musculação aí, você começa com 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20, 30, até chegar ali no seu limite. Mas eu creio que todos aqueles que têm disciplina, irmãos, todos aqueles que têm disciplina, eles crescem muito. Então, da mesma forma é no Espírito. Nós precisamos ter um hábito, uma disciplina de ler a palavra de Deus. Quantos amam aqui a palavra de Deus, irmãos? Quantos amam ler a palavra de Deus? Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso primeiro acesso do dia. A primeira coisa que um homem deve fazer é ouvir a palavra de Deus antes de qualquer coisa que ele vai fazer no dia. Hoje, quando eu acordei, eu abri a palavra e vi lá que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Foi a primeira palavra do dia. Eu falei: Senhor, obrigado, porque Ele já confirmou para mim que nós somos perseguidos, e se a gente tiver amor, a gente vai suportar tudo. Então a palavra de Deus, ela precisa ser um alimento, irmãos, constante na nossa vida. Eu vou contar um testemunho para você. Quando eu aceitei a Jesus, eu não gostava de ler. Eu sempre fui um aluno regular para pior. Sempre fui um aluno ruim mesmo, um mau aluno. Eu não gostava de ouvir os professores, eu apenas fazia a minha parte. Sentava lá, fazia a prova, passava de ano. E o pessoal ainda falava: como é que o Elzio passa de ano? Que eu não vejo ele estudando, não vejo ele fazendo tarefa, dever. Mas eu passava, irmão, não sei como, mas passava. Na hora da prova eu dava sorte. Mas enfim, eu nunca gostei de ler. E quando eu conheci a Jesus, o primeiro contato que eu tive com leitura na minha vida foi com a palavra de Deus. E eu comecei a ler a palavra de Deus. E quando eu fui ver, irmãos, eu tomei gosto por ler a palavra de Deus. E quando eu vi, eu já estava lendo muito a palavra de Deus. E diante da leitura da palavra de Deus, o Senhor despertou em mim a vontade de ler outras coisas, na qual comecei a ler outros livros. Ele me despertou a vontade de voltar a estudar, porque eu fui um aluno muito mau. E eu, no 3º ano do ensino médio, eu parei de estudar, porque eu queria trabalhar. E eu fiz uma prova do Enem, e eu passei ali em tudo, aonde eu tive meu certificado do ensino médio, e ainda tive a bolsa de uma faculdade.
E essa leitura de livros me levou à vontade de fazer uma faculdade, irmãos. E uma faculdade de teologia. As duas faculdades que você pode fazer, que você vai ler mais na sua vida, é direito e teologia. Mas teologia você vai ler mais do que direito. Porque aquele livro da Constituição, ele não se compara com a Bíblia. E com tanto de livro que tem, com tantas sistemáticas que tem, tanta coisa que tem, irmãos, a vida de teologia é uma vida de leitura, de estudo, de leitura. E me despertou para isso, e eu comecei a gostar de ler, de estudar. Olha o que Deus faz, irmãos, disciplina. Eu comecei com um pouquinho, e Deus foi me dando vontade. E hoje eu colho muitos frutos da leitura. A mesma coisa é a oração, irmãos. Ou dificuldade que as pessoas têm para orar. Ou dificuldade que o ser humano tem para orar. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tem levado a disciplina da igreja. Hoje a oração é muito rasa. Hoje a oração é um momento, é 1 minuto, é 2 minutos, é 5 minutos. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Você entende, irmãos, que a oração, ela não está vinculada a um ato religioso, não. A oração é um relacionamento com Deus. É a forma de você comunicar com Deus. Se Deus é Deus conosco, é Deus presente. Se o Espírito Santo habita dentro de você, é alguém que você está conversando o tempo todo. Mas por que nós não falamos com Ele? Por que você não conversa com o Senhor? Por que você não ora nos pensamentos? Porque tem sido roubado isso da nossa vida, da nossa geração. Ei, o Evangelho Nutella, ele traz essa mentalidade na qual esses valores são perdidos, não são tão importantes. Não tem vitória, irmãos, se não tiver oração. Não tem resposta de Deus se você não falar com Ele. Nós queremos respostas, nós queremos ouvir Deus, mas nós não falamos com Ele. E nós precisamos entender que a oração, ela tem que fazer parte da nossa vida no dia a dia. Se você ora hoje 1 minuto, ore esse 1 minuto com fervor. Amanhã você vai orar 2, depois de amanhã você vai orar 5, depois você vai orar 10, depois você vai orar meia hora, depois você vai orar 1 hora. Nós estamos aqui para orar juntos, igreja. Toda primeira quarta-feira do mês a gente está aqui de joelhos, 1 hora, toda a igreja aqui orando. Às vezes vai até diminuindo, né? Abaixa para 50, para 45. Mas a gente tem um tempo para orar, irmãos. Você precisa se exercitar. Comece no pouco. Eu não tenho tantas palavras para falar com Deus, então sua intimidade com Ele está muito rasa. Se você tem pouco para falar com Deus, é porque você não está se alimentando de Deus. Uma coisa, ela leva a outra. Se está faltando oração, é porque está faltando algo antes, anterior, que é a leitura da palavra, que é conhecer a Deus, que é conhecer o Senhor, que é conhecer a si mesmo. Então quanto mais você ler, quanto mais você se alimentar, mais você vai ter palavras para orar. Você vai orar a Bíblia, você vai falar com Deus através da Bíblia, irmãos. Isso é algo muito lindo. Aqui na Lagoinha, quem está aqui há 1 ano já teve a oportunidade de ler a Bíblia 1 vez. Quem está há 2, 2 vezes. Quem está há 4, 4 vezes. Todo ano nós lemos a Bíblia inteira em 100 dias aqui, irmãos. Além das leituras diárias que são mandadas todos os dias lá no grupo da igreja. Você tem uma agenda, você tem um aplicativo onde você tem a oportunidade de ler a Bíblia inteira 1 ano, tirando apenas 3 minutos do seu tempo, 5 minutos do seu tempo. Mas o problema é que nós estamos sendo roubados no nosso tempo, irmãos. Satanás está roubando o teu tempo. Satanás, ele está roubando o tempo da igreja. Esse evangelho pregado é o evangelho que rouba o tempo. O evangelho Nutella é o evangelho que rouba o tempo. As redes sociais roubando o tempo. 1 hora no Instagram, 2 horas no Instagram, arrastando vídeo para cima.
e você não leu um versículo da palavra de Deus, você não leu um capítulo da palavra de Deus, você assistiu uma série no Netflix inteira, você não deu conta de ouvir uma pregação do pastor Elcio, que a gente põe lá no grupo. Veja lá a parte 1 dessa palavra que foi pregada domingo passado, tá, irmãos? Está lá no grupo. Se você não assistiu, assista. A gente passa tempo assistindo tantas coisas, vivendo tantas realidades digitais. É o Facebook, é o YouTube, é o Instagram, e o tempo está sendo roubado, o tempo não volta, o tempo está sendo roubado, a disciplina está sendo roubada. E se falta disciplina espiritual, irmãos, falta tudo para nós, porque Deus te chamou para ser espírito. Você é espiritual, você tem um corpo, você tem uma alma, mas você é espírito, e esse espírito precisa ser alimentado. Pastor, mas está difícil. Pastor, eu não estou conseguindo, eu não tenho força. Então jejue, irmão, jejue. Está faltando força, disciplina espiritual, jejua. Jejuar, irmãos, não é algo que a gente faz para Deus. Quando você jejua, você está fazendo algo para você mesmo. Quando você jejua, você está disciplinando o seu corpo e mostrando para Ele quem manda. Você está falando: ei, quem manda aqui sou eu. Eu como o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Eu estou com vontade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso, mas não quero. Eu estou jejuando, eu estou fortalecendo. Coloque a sua carne no devido lugar dela, porque a carne, ela só atrapalha o espírito, irmãos. Quanto mais perto você estiver da carne, mais indisciplinado você estará espiritualmente. Quanto mais perto você estiver do espírito, mais disciplinado você estará. Mais relacionamento, mais momentos com Deus, mais experiência você vai ter. O melhor de Deus você vai viver. E quem vai balancear isso é você. A balança é você, irmãos. Ou você pesa para o lado da carne, ou você pesa para o lado do espírito. Então é por isso que o apóstolo Paulo falou que o exercício físico, ele é proveitoso, mas é pouco. Porque é para a carne, é passageiro, é rápido. Mas aquilo que é espiritual, irmãos, não é somente para aquilo que nós vivemos aqui, também são para coisas eternas. Deus te chamou para viver o reino dos céus aqui na terra. É chegado até vós o reino dos céus. Deus quer que você viva essa realidade aqui. Deus quer que você vença aqui. Deus quer que você seja feliz aqui. Deus quer que você usufrua aqui. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele aqui. Mas Ele ainda tem algo muito maior para você. Algo muito maior que nós só iremos alcançar se nós mantermos a nossa disciplina espiritual. Se eu amar a palavra de Deus, se eu orar, se eu jejuar, se eu buscar relacionamento. Ei, não permita que aquilo que foi perdido no Éden seja perdido na sua vida. Não permita que aquilo que o homem perdeu, tendo todos os dias na virada da noite, todos os dias Deus descia no Éden, falava com o homem, falava com a mulher, conversava, se relacionava, e foi perdido por causa da falta de disciplina espiritual. Não permita que isso seja perdido, irmão. Deus quer falar com você todos os dias. Todos os dias, diga: é todo dia. Fala assim para alguém, vai: é todo dia, irmão. É todo dia, irmã. Deus quer falar com você todo dia. Todos os dias, irmãos. Isso é um compromisso. Todo dia você tem que falar com Deus. Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que ler a Bíblia. E se tiver faltando força, você vai jejuar. A quarta característica, nós estamos encerrando: ignorando a justiça social. Não ignore o seu chamado. Não ignore o propósito que Deus te chamou, irmãos. Igreja significa, sabe o quê? Chamados para fora. Deus te chamou, não foi para que você viva para si mesmo. Deus não chamou para que você ame a mim e a mim mesmo, não. Deus chamou para você amar a você e amar o próximo. Deus chamou você para amar a Ele, amar você e amar quem? O próximo. A nossa preocupação é com a missão, irmãos.
O objetivo de nós termos sido alcançados por Deus foi para cumprir uma missão. Jesus te chamou, Jesus te escolheu, Jesus te fez um discípulo e Ele falou: agora vocês vão e vão fazer discípulos. Então não ignore o seu papel em Deus. O Evangelho Nutella, ele evita abordar essas questões. Ele não vai falar de justiça social, de moral. Ele só vai se concentrar em bênçãos individuais. O Evangelho Nutella só vai falar sobre eu, sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu estou buscando, sobre o meu projeto, sobre as coisas na minha vida, a casa que eu quero, o carro que eu quero, as conquistas que eu quero, o relacionamento que eu quero, a cura que eu quero. É tudo eu, tudo eu, tudo eu. Bênçãos individuais. Cada um por si, Deus por todos. Não, irmãos. Nós precisamos entender que ao nosso lado tem alguém que precisa da gente. Do seu lado, em todos os momentos, vai ter alguém que precisa de você. Assim como diz naquela parábola do bom samaritano, aonde um homem estava caindo à beira do caminho, o sacerdote passou de largo, fingiu que não viu. O levita passou de lado, fingiu que não viu. Mas um samaritano, ele viu aquele homem e ele parou e o ajudou. Ele se importou. Se nós amamos a Deus, nós nos importamos com pessoas. Nós nos importamos com o nosso próximo. Nós nos importamos com a nossa cidade. Nós nos importamos no local onde nós trabalhamos. Isso precisa ser uma missão sua, igreja. Se importe aonde você está. Não entregue aquilo para o inimigo. Declare que aquele local pertence a Deus. Declare que a sua casa pertence a Deus. Declare que o seu trabalho pertence a Deus. Você pode ser o único lá, mas aonde houver um justo, há uma cidade a ser alcançada. Se tiver um justo, que é você que está lá, Deus, Ele abençoa aquele lugar por amor de você. Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz: Ele mostrou a você, ó mortal, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor, o que, igreja? Exige que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Irmãos, isso é algo que Deus exige. Nós precisamos praticar a justiça. Nós precisamos servir por algo maior. Nós precisamos servir o nosso próximo. Nós precisamos servir aonde nós estamos. Se Deus te colocou naquele lugar, é porque tem um propósito espiritual naquele lugar. Tem algo maior que Ele quer fazer através de você naquele lugar. Ei, não se preocupe, não se importe. Tem muitas pessoas que estão hoje no campo da dúvida, no campo da indecisão, achando que o local que está não é o local que Deus preparou. Ei, Deus quer te usar aonde você está. Deus, Ele te dá o crescimento aonde você está. Deus te honra aonde você está. E quando você não cumprir o seu propósito ali, irmãos, não tem como ir para outro lugar. Talvez Deus tenha outro lugar, mas você ainda não cumpriu o propósito aonde você está. Não cumpriu a sua missão ali, não cumpriu o seu chamado ali. Então nós precisamos abrir o olho. Então ore ao Senhor, peça para que Ele abra os seus olhos, o que Ele quer fazer através de você. Comece a enxergar os problemas que ali estão e comece a combater esses problemas no mundo espiritual, no seu lugar secreto, orando por pessoas, jejuando por pessoas, buscando por pessoas. E nós veremos a transformação. Diga: eu não vou ignorar os problemas. Diga: eu não vou ignorar o meu próximo. Não ignore, Lagoinha. Não ignore. Leve para você. Leve para o seu Deus. Você pode ficar sobre os seus pés. Nós vamos orar. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa manhã tão maravilhosa, na qual o Senhor tem nos ensinado a agir conforme o Evangelho que confronta. O Evangelho, Pai, que
nos confronta, o evangelho que nos traz desconforto, o evangelho que nos faz sermos transformados. Oh Senhor, não tem para onde a gente ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é o único caminho. O Senhor é a porta. Nós precisamos ter compromisso com a verdade. O evangelho Nutella é o evangelho que não tem compromisso com a verdade, irmãos. E Deus chamou você para que você tenha compromisso com a verdade. Deus chamou você para um compromisso. Diga assim: o Senhor me chamou para ter compromisso com a verdade. Projetar, por favor. Compromisso com a verdade. João capítulo 17, versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não vamos relativizar a verdade, irmãos. A verdade é a verdade. Nós não vamos nos adaptar às opiniões populares, de culturas, não. Nós vivemos a verdade. Nós temos compromisso com a verdade. E é o compromisso com a verdade que vai fazer você alcançar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita para a sua vida. É o compromisso com a verdade que vai fazer você chegar até o fim. É o compromisso da verdade, com a verdade, que vai fazer você ser coroado, você ser recompensado. É o compromisso com a verdade que vai fazer você ver as mudanças no local onde você está, as transformações dentro de você. Apenas o compromisso com a verdade vai fazer tudo acontecer, irmãos. De dentro para fora, de dentro para fora, Senhor. Esse compromisso seja latente na nossa vida. Fomos chamados pelo Senhor, Pai, para viver a verdade. Luz sobre a nossa vida, Senhor. Luz sobre a sua igreja. Luz sobre o nosso pensamento. Luz sobre os nossos caminhos. Nós fomos tirados, Senhor, do reino das trevas e fomos tragos para a sua maravilhosa luz, para a verdade. Nós não estamos encobertos pelo pecado. Nós não estamos encobertos pelos erros. Nós não estamos encobertos, Senhor, por um evangelho que não muda, que não transforma, não. Nós estamos na verdade, Senhor. Nós estamos na tua palavra. Nós somos quem o Senhor nos chamou para nós sermos. Nós vivemos o que a tua palavra diz ao nosso respeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Glória a Deus. O seu amor me trouxe aqui, oh Espírito Santo, para entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Seu amor me trouxe aqui. Foi Ele que nos trouxe. Aleluia, irmãos. O compromisso é uma aliança que nós fazemos com Deus. O compromisso com a verdade é ter certeza da nossa salvação. É termos certeza de que tudo aquilo que nós estamos fazendo é certo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes da sua palavra.
O Senhor nos chamou para ser uma igreja verdadeira, para vivermos o evangelho verdadeiro, não o evangelho doce, não um evangelho superficial, mas um evangelho completo, que tem doce, que tem amargo, mas que é o evangelho que transforma e que nos levará à salvação, que nos levará a viver e experimentar o melhor de Deus. Deus está à procura de pessoas com compromisso com a verdade, compromissadas, que não negligenciam a disciplina, que se comprometem, que se importam. Então nós precisamos entender, igreja, que o Senhor nos chamou para sermos verdadeiros adoradores. Assim como nós temos compromisso com a verdade, nós somos verdadeiros. Nós somos quem Deus nos chamou para ser. Você não é outra imagem a não ser a imagem de Deus. Você não é a imagem do mundo, você não é a imagem do que as pessoas dizem, você é a imagem de Deus. E se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, é para que você viva isso a partir de hoje e todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Se você é compromissado com Deus, Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua igreja. Deus tem compromisso com a sua vida. Ei, o Senhor se importa. Ele se importa com o seu problema. O que o Senhor espera de nós é o compromisso. É o compromisso. Coloque a mão no seu coração. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelas suas falhas. Fale: Senhor, que eu tenha compromisso com que eu tenha compromisso com a verdade, que eu tenha disciplina espiritual, que eu possa orar mais, que eu possa jejuar mais, que eu possa mais ler a sua palavra. Senhor, eu sou um adorador. Que eu não seja roubado, que o meu tempo não seja roubado pelo entretenimento, pelas pessoas, pelo mundo. Não, Senhor, que eu seja um verdadeiro adorador. Senhor, que eu possa ser uma pessoa relevante, uma pessoa que vai inspirar outras pessoas. Senhor, me ajuda nos momentos de perseguição, que eu aprenda a ser perseguido, que eu aprenda a viver a perseguição e que eu seja feliz em tudo aquilo que eu fizer, em tudo aquilo que eu viver. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, se eu estive distante dos teus caminhos, nessa manhã, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Eu te confesso como meu Senhor e como o único Salvador da minha vida. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, igreja? Glória a Deus. Você sabia que na Bíblia, irmãos, a palavra Senhor, ela aparece muito mais vezes do que Salvador? Poucas vezes nós vamos ouvir Salvador e muitas vezes nós vamos ouvir Senhor. Sabe por quê? Porque para Jesus ser o nosso Salvador, primeiro Ele precisa ser o nosso Senhor. Primeiro Ele precisa governar. Primeiro Ele precisa ser o nosso compromisso fundamental. A primeira parte, a primícia. E que Deus Ele possa te abençoar muito, que você possa viver grandes coisas em Deus essa semana. Se você fez essa oração nessa manhã, reconciliando com o Senhor, ou aceitando, você nunca fez esse compromisso de aceitar Ele como seu Salvador, eu quero que você levante a sua mão lá em cima, que a gente quer orar por você. Se tiver alguém aqui entre nós, se tiver alguém que nos acompanha, nós abençoamos a sua vida também. Nós oramos por você, profetizando um novo tempo, profetizando esse evangelho verdadeiro que vai transformar, que vai mudar e vai fazer você experimentar o melhor de Deus. Aleluia. Irmãos, que Deus te abençoe e que você vá em paz, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus.